A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias. Aula de hoje, aula 8. O bom pastor e os pastores infiéis. As Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro e esqueceram-se do seu redil. Jeremias capítulo 50, versículo 6. Vamos orar então. Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Nós abençoamos esse tempo, Deus, e te agradecemos porque o Senhor tem sido o melhor pastor que nós podíamos ter. Obrigado pelo teu pastoreio, Senhor. Obrigado pelo teu conselho, pelo teu carinho, pelo teu amor. Obrigado, Deus, pela tua disposição em estar conosco, papai, nos conduzindo aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Obrigado, Deus, pelo teu amor, o amor provado lá na cruz por mim, pelo meu irmão, pela minha irmã. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Olha o que a palavra diz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mais um pouquinho à frente em João 10, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos lá para a introdução, vamos ver o que a lição tem para nós hoje. Vamos considerar então o rebanho no Antigo Testamento sendo o povo de Israel, bem como no Novo Testamento sendo a igreja, ou seja, nós. Ele é o bom pastor. Jesus deixa bem claro, ninguém tirou a vida de Jesus, ele deu a vida dele, porque esse mandato ele recebeu de quem? Do Pai, de poder o quê? Reassumir a sua vida. Lá em Jeremias o Senhor está dizendo que o meu povo, está dizendo assim, o meu povo tem sido como ovelhas perdidas. Os seus pastores as fizeram errar. Quem é a igreja do Senhor hoje? Quem é o povo do Senhor hoje? Nós, eu, você, brancos, pardos, o que você quiser, gordos, magros, novos, velhos, nós somos o povo escolhido, como Pedro diz, propriedade exclusiva do Senhor. Olha o que a palavra continua dizendo. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. O capítulo 34 de Ezequiel fala muito sobre isso. Qual a atitude que Deus tomaria contra esses pastores infiéis? O que eles estavam fazendo com as ovelhas? Isso serve, amados, de consolo para nós. Nós temos um bom pastor. E o Senhor diz assim, olha, eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas. E glória a Deus por isso, porque nós precisamos ser achados pelo bom pastor. Será que temos comido um alimento fresco? Será que temos bebido uma água fresquinha? Será que nós temos vivido nos pastos verdejantes que o Senhor disse que ia nos colocar? Esse é o grande desafio do cristão hoje, encontrar esses pastos. A ovelha é um animal muito, mas muito simples mesmo. Ela não pode com barulho.
Por isso, os pastos verdejantes, as águas tranquilas. As ovelhas precisam de cuidado. Então, vamos aproveitar esse tempo que nós temos tido para orar e pedir ao Senhor que cuide de nós, como nação, como filhos do Senhor. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor de novo, papai, as tuas ovelhas espalhadas por todo o Brasil. Papai, podíamos orar pelo mundo agora, mas queremos orar especificamente pelo Brasil agora. As tuas ovelhas aqui no Brasil, Senhor. Deus, vem mesmo e traz refrigério para nós. Deus, a tua palavra diz que o Senhor prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos, Senhor. Deus, o Senhor unge a nossa cabeça. Então vem, Senhor. Vem tirar todo o machucado. Vem tirar, Deus, todo aquilo que ficou traumatizado no coração das pessoas, das tuas ovelhas, e restaura essa nação, Senhor. Restaura o Brasil, para que o Brasil possa te glorificar, para que o Brasil possa mesmo ser cheio da tua graça e que as tuas ovelhas possam reconhecer a tua voz. Deus, nos ensina mesmo como nos conduzir nesses dias que temos vivido. E abençoa o meu irmão, abençoa minha irmã, espalhados por todo esse Brasil, Pai. Que em nome de Jesus, o teu nome seja bendito eternamente sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá em frente, então. Precisamos entender a verdadeira visão do pastoreio. Contrário ao glamour que muitas pessoas falam, diferente da exposição totalmente voltada para o quê? Para o cuidado de Deus conosco. Essa exposição do pastorado hoje, né? Pessoas que estão querendo se preocupar mais com elas do que com as ovelhas. Pastores que estão deixando as ovelhas cuidar deles e não eles cuidar das ovelhas. E nós temos que olhar para aquele que realmente nos amou. O olhar de Cristo para nós precisa nos mostrar que Ele está mais interessado em nós do que naquilo que nós podemos oferecer. As ovelhas são animais indefesos, como eu falei antes, por natureza, muitas vezes medrosas, dependentes e se dispersam com facilidade. Se uma ovelha virar de cabeça para baixo, ela não consegue se desvirar sozinha. Você precisa ajudar. Por isso muitas são devoradas, porque às vezes elas tropeçam, elas caem, elas batem a cabeça o dia inteiro nas pedras. Então, quando é mais à noite que o pastor se assenta na porta ali do redil, onde ele está ali com eles, o que ele faz? Ele passa o óleo. Por isso Davi diz, unges a minha cabeça com óleo, para que não venham as moscas, para que não fique ferida. O meu cálice transborda. Transborda de quê? Do amor do Senhor, do cuidado do Senhor. Elas simbolizam sacrifício e representam o relacionamento de quem? De Deus com o seu povo. Nós, eu e você. A função primordial do pastor é alimentar, guiar, proteger o rebanho. E isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Não só daquele pastor local, mas do líder de uma nação, que está conduzindo o povo para algum lugar. No contexto do profeta, quando se fala em pastores, se refere aos governantes do povo. E nós podemos falar sobre dois homens que foram muito importantes para o povo de Deus. Um deles, Moisés, e o outro, Davi. Moisés se tornou um pastor, de príncipe se tornou um pastor. E Davi foi eleito por Deus. Foi ungido por Deus como rei para ocupar mais tarde o lugar de Saul. Os dois tinham esse pastoreio sobre o chamado deles. Por isso, eles podiam entender melhor aquilo que Deus quer fazer conosco, que é nos pastorear. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas, perdidas, precisam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente e muitas vezes, naquela época e hoje também nós constatamos isso, havia um contexto de negligência com essa tarefa. Por quê? A passividade, a permissividade, aliadas ao quê? Ao egoísmo, pastores, como o Senhor mesmo fala, que se apacentam a si mesmos. Deus não vai permitir isso. Ele escolhe pastores bons, mas ele também afasta aqueles que são maus. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca como pastor do rebanho. Jesus confirma isso ao declarar: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me obedecem. Então, amados, precisamos o quê? Ouvir a voz do Senhor e obedecer ao chamado que Ele tem para nós. Qual que é o ponto positivo dessa lição de hoje? O bom pastor não arrisca sua vida, mas a entrega de acordo com a vontade do Pai. Que fique claro para você isso. Jesus deu a vida dele na cruz.
Jesus voluntariamente, o sacrifício vicário de alguém inocente por nós que somos pecadores. Qual seria, à luz das Escrituras, o papel de um pastor? Olha o que a palavra de Deus diz. E ele mesmo, lá em Efésios, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para quê? Pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Tem duas funções aí, aperfeiçoamento dos santos e depois edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos o quê? Como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Conclusão, vamos ver. Então se lembre, Benihim explicou muito bem os 5 ministérios. O apóstolo, lembra dessa aula? O profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Lembra aquele que vai aonde os outros não conseguem ir? Pois é, o apóstolo toca em todos os outros ministérios, ele tem um pouquinho de cada um deles. O profeta é aquele que diz assim diz o Senhor. O evangelista, ele tem um alcance mundial, bem maior do que os outros. Depois o pastor, onde está a aliança de Deus com a igreja. Para quê? Para edificação, para consolação, para cuidar da gente, para poder realmente fazer isso. E nós muitas vezes precisamos fazer isso com os outros. E assim vamos vivendo a nossa vida. O comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos ao das ovelhas. Por essa razão, Deus nos chama carinhosamente como ovelhas. Eu sou o bom pastor. Sabemos que o aspecto físico em nada pode nos separar da nossa essência. Assim o Pai nos vê, assim Ele espera que andemos, como um só rebanho. Tem ovelha de tudo quanto é tipo. Tem ovelha de tudo quanto é tipo de cor. Mansa, mais mansa, menos mansa, brava, teimosa, mas precisamos ser ovelhas daquele que é o nosso pastor. Amém, queridos? Andemos, pois, em novidade de vida, em comunhão, reconhecendo que as debilidades e virtudes uns dos outros. Sejamos ovelhas de um mesmo pastor. Quem é esse pastor? Jesus Cristo. E olha o que eu deixei para você, para a gente poder encerrar. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. E eu me despeço de você através dessa palavra, sabendo que Deus vai nos dar pastores para nos governarem, para nos pastorearem com sabedoria e com inteligência. Então, se você é esse pastor, essa pastora, independente do título que você carrega ou não, não queira o glamour desse chamado. Queira sim o serviço, a disposição daquele que vai te ensinar como conduzir as ovelhas dele. As ovelhas são do Senhor, elas não são nossas. Por isso, muito cuidado ao apacentar, ao cuidar, ao trazer para o Senhor, ao poder realmente estar ali zelando por elas, para que você não seja achado como aqueles pastores infiéis foram achados. E Deus disse, eu mesmo vou recolher as minhas ovelhas. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que você seja uma ovelha abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Até a próxima.